Olá, alunas e alunos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para iniciar nossa disciplina de recuperação de áreas degradadas. Tá? Quero dar as boas-vindas a vocês nessa disciplina e vamos passar algumas informações básicas sobre os conteúdos que a gente vai abordar nessa disciplina, bem como alguns arranjos, algumas considerações que a gente tem que fazer sobre essa disciplina. Bom, em primeiro lugar, a disciplina de recuperação de áreas degradadas é uma disciplina optativa, né? E que ela não tem por objetivo formar pessoas com capacidade para, vamos dizer assim, para ser um especialista na área de recuperação de áreas degradadas. Mas ela visa suprir de informações, ou seja, nós vamos apresentar uma porção de informações que podem ser utilizadas caso você, por exemplo, busque desenvolver, junto à sua especialização, por exemplo, na área ambiental. Se você é um geólogo que busca um embasamento ambiental para trabalhar nessa área no futuro, se você pensa em trabalhar em recuperação de áreas degradadas, que provavelmente vai ser uma área, já é uma área muito promissora, não só para serviços autônomos, trabalhar como autônomo também, mas também empresas, ou até mesmo a criação de empresas para o desenvolvimento de trabalhos na área de recuperação de áreas degradadas, bem como na área de consultoria ambiental também, assim como na produção e elaboração de programas de recuperação de áreas degradadas. Então, existe um leque muito grande de oportunidades para trabalhar na área ambiental e essa disciplina visa apenas passar para vocês algumas informações. Com a nossa carga horária, com a nossa disponibilidade, não dá para ser um curso de especialização, não é uma especialização. É apenas uma disciplina, né, de uma área que é muito grande, que é muito vasta, mas que a gente vai tentar abordar pelo menos os aspectos mais importantes sobre essa área, né, essa área de produção, né, desculpa aí o trabalho aí. Então, a nossa tentativa aqui é de fazer essa aproximação dos geólogos que buscam essa maior, né, vamos dizer, essa tentativa de trabalhar mais com a área ambiental, né, e buscar fornecer algumas informações para vocês sobre essa área, né, para que vocês possam estar, né, desenvolvendo trabalhos nessa área. Então, vou apresentar aqui o nosso roteiro de estudos. Basicamente, né, os nossos conteúdos serão dados em videoaulas. Eu vou apresentar diversas videoaulas, aproximadamente, né, cerca de 20 a 30 videoaulas. Se precisar de mais, a gente vai colocar. As notas vão ser feitas em cima de questionários, de mapas mentais e de glossários. Esses três centros, as três vertentes aí, né, os questionários serão na própria plataforma de desenvolvimento de questões de múltipla escolha, associação de colunas, né? Depois a gente vai trabalhar com glossários, nos quais vocês vão identificar novos termos, e esses termos vocês poderão adicionar no glossário, para o conhecimento de todos, e a produção de mapas mentais para tentar resumir, né, os conteúdos que vocês aprenderam. Então, são essas três vertentes. Nós vamos tentar, pelo menos de 15 em 15 dias, não sei se vai dar para ser toda semana, mas a gente vai tentar, de 15 em 15 dias, marcar momentos síncronos, de preferência no horário da aula, que no nosso caso são as segundas-feiras às 15 horas. Se houver impedimento, vocês entrem em contato comigo pelo zap da turma, ou mesmo por e-mail, entrem em contato comigo, que a gente, ou pela própria plataforma também, para que a gente possa alterar, né, ou mudar essas. De qualquer forma, vão ficar gravadas essas aulas para quem tiver ter acesso. Então, na hora de colocar essas dúvidas, mas a gente vai antecipadamente avisar sobre esses momentos síncronos.
Então vamos lá para a gente ver quais são os conteúdos que a gente vai abordar na nossa disciplina. Tá? Então nós vamos buscar durante essas etapas, né, em primeiro lugar, a nossa disciplina Recuperação de Áreas Degradadas, que a gente vai chamar de RAD, né? Essa disciplina é ministrada por mim, Wagner da Silva Andrade, né? A carga horária da disciplina é de 60 horas, né? Todas as segundas-feiras, das 15 às 18 horas. Então, esse é o nosso horário. Vamos tentar ver se a gente marca alguns momentos síncronos para esses momentos aí. O roteiro de estudos. Então, em primeiro lugar, a gente vai estar falando sobre conceitos básicos de recuperação de áreas degradadas, ou seja, o que é uma área degradada, o que a gente entende, qual é o conceito de área degradada, né? Então a gente começa a ver esse conceito de área degradada, falar um pouquinho sobre legislação ambiental, é a parte que todo mundo considera chata, mas é importante a gente entender, a gente pelo menos ter conhecimento de quais são as leis ambientais. É claro que, em primeiro lugar, vem a Constituição Federal de 1988, que estabelece que todo mundo tem direito a um ambiente equilibrado, um meio ambiente livre, né, um meio ambiente limpo. Então, isso aí já está na própria Constituição, já estabelece essa obrigatoriedade do Estado. Né? Vamos começar falando um pouquinho sobre fundamentos de pedologia, ou seja, nós vamos falar sobre solos, sobre horizontes do solo. Por que a importância dos solos? É porque os solos serão a primeira área a ser degradada, é o primeiro ponto, né? A água e os solos são geralmente os ambientes que vão ser mais atingidos quando se fala em degradação. Então, o solo, a gente tem que ter conhecimento, por exemplo, né, saber entender qual é a visão, por exemplo, do solo de um agrônomo, né, que entende o solo como sendo uma distribuição de horizontes, né, da camada desde o horizonte A, do horizonte B, o horizonte C e o horizonte R, e como o geólogo observa, né, o solo, né, aquela camada superficial que é de matéria orgânica, depois você tem um horizonte mais rico em argila. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre os principais fatores que levam à degradação do solo, principalmente processos erosivos, né, processos de erosão sobre os solos. Tá? Depois dessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre degradação da água, então a gente vai falar um pouquinho sobre quais são, né, os fatores que são avaliados quando a gente fala sobre a água. Né? Depois nós vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas técnicas, né? As principais técnicas que são utilizadas para recuperar, né, áreas degradadas. Vamos falar um pouquinho de remediação in situ e ex situ. A diferença básica é que na remediação in situ, ela é realizada no próprio local degradado, ou seja, você faz a remediação do solo no próprio lugar. E as remediações ex situ, você tem que transferir o solo para algum lugar para que você possa limpar. Esse processo está mais associado à degradação através de poluição de produtos químicos, por exemplo. Quando você tem um posto de gasolina vazando óleo diesel ou gasolina e ele contamina o solo, muitas vezes você tem que retirar aquele solo, limpar aquele solo e devolvê-lo ao local. Né? Técnicas de biorremediação, ou seja, utilizando bactérias no processo de recuperação do solo, ou seja, a utilização de bactérias que vão consumir esses produtos que podem ser tóxicos para a gente, mas pode ser alimento para determinadas bactérias. Assim como a utilização de plantas também
que atuam no processo de recuperação da água ou recuperação do solo. Então, você tem aí fatores, tanto bactérias como plantas, que ajudam no processo de recuperação de áreas degradadas. Assim como também a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a recuperação de áreas degradadas pela mineração, que é a nossa área específica, né, que é quem trabalha com mineração, principalmente, né, de rochas ornamentais aqui no Espírito Santo. A gente tem problemas sérios de abandono de área, né, de passivos ambientais, ou seja, coisas que foram deixadas para serem recuperadas e não foram até hoje. Alguns fatores ligados à recuperação de áreas degradadas, principalmente quando se pensa, por exemplo, que muitas vezes, né, uma das formas de recuperar uma área degradada é simplesmente abandonar essa área e deixar que ela, né, por livre e espontânea vontade, ela se recupere. Existe essa possibilidade, mas é um processo que leva muito tempo, leva um prazo muito maior. E, por fim, nós vamos terminar o curso falando sobre a elaboração de projetos de recuperação de áreas degradadas, de planos de recuperação de áreas degradadas. Então, quais são, né, os elementos que são indispensáveis para você ter num PRAD, ou seja, quais são os documentos, principalmente aqueles que envolvem o diagnóstico da área, né, o diagnóstico físico, né, identificar as características, né, de rochas, de solos, de água, de vegetação, né, de biologia, ou seja, por ser uma atividade multidisciplinar, né, a recuperação de áreas degradadas, ela tem um caráter multidisciplinar, ou seja, há necessidade do envolvimento de outros profissionais de outras áreas, principalmente biólogos, engenheiros ambientais, né, agrônomos, porque existe a tentativa vai ser de se buscar, né, de uma forma, né, multidisciplinar e interdisciplinar, de se buscar formas de recuperar essa área, e é claro que só a recuperação do meio físico não é suficiente para que aquele ambiente retorne à sua capacidade produtiva. Então, basicamente, né, a gente tem essa busca aí. Então, basicamente, a gente tem esse roteiro aí definido, né, do que a gente vai ver durante o curso, né? Então, é importante que vocês assistam às videoaulas, é importante que vocês façam as atividades, principalmente os que respondam os questionários, que provavelmente a gente não vai precisar fazer nem provas. Então, só vocês estarem participando das aulas, estarem respondendo os questionários, fazerem os mapas mentais e vocês produzirem os seus glossários, será suficiente para alcançar a nota suficiente para que vocês possam ser aprovados na disciplina. Tá ok? Pessoal, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente pode resolver uma série de situações. Beleza? Então, um bom curso, uma boa disciplina para todos e nos vemos na próxima semana. Forte abraço a todos.